período de 2020 até o ano passado, chegou a ultrapassar os 408 mil registros, representando aí 21,6% em 2020, 19,8% em 2021, além disso, 23,5% em 2022 e 35,1% em 2023. Lembrando que 53% dos casos foram registrados aí na região sudeste, que representou mais registros em todos os anos dos períodos analisados. Em seguida vem a região nordeste, que tem o terceiro maior número de idosos do país. O número de registros aqui representa 19,9% de todas as denúncias do Brasil. E eu converso agora com o advogado, mestre em Direito Civil, Luiz Henrique Azevedo, para tratar sobre esse tema. Bom dia, doutor Luiz, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Cidade, né? E a gente percebe que nesses últimos anos, no caso desse levantamento aí de 2020 a 2023, os números de denúncias só aumentam. Isso representa uma maior conscientização das pessoas em relação à importância da denúncia? Bom dia, Laís, tudo bem? Primeiro, a gente tem que destacar que realmente é uma tristeza, né? A gente tem que tratar de um tema tão delicado que é a violência da pessoa idosa. O aumento do registro desse tipo de violência pode sim caracterizar como um maior conhecimento dos mecanismos de defesa. Doutor Luiz, e quais são as punições hoje vigentes no Brasil para as pessoas que recebem essa denúncia, né, de estar maltratando um idoso, de estar praticando violência contra ele? Veja, tem diversas punições. O Estatuto da Pessoa Idosa, ele prevê alguns tipos de violência. A violência moral, a violência psicológica, a violência financeira, a violência física, né, a negligência também, o abandono. Então, para cada tipo de situação, há um tipo de consequência. Obviamente, nem todas se enquadram no âmbito do direito penal, certo? Mas, em alguns casos, os crimes praticados contra a pessoa idosa podem sim ter um agravamento das punições. Mas, por exemplo, a violência patrimonial contra a pessoa idosa não diretamente vai gerar um ilícito criminal, né, um crime, mas a depender da forma dessa violência, ela pode gerar repercussões civis, entendeu? E até mesmo o cárcere, né? Às vezes as pessoas dizem, mas eu estava fazendo um bem para ele não sair na rua, não acontecer isso, não acontecer aquilo. Até isso pode ser considerado violência contra o idoso, né, doutor Luiz? Com certeza, com certeza. A pessoa idosa, na verdade, ela tem sim que ter um olhar diferenciado, um olhar de proteção, um olhar de cuidado, mas muitas das pessoas, elas confundem esse cuidado, na verdade, não é nenhuma confusão, eles buscam mascarar, né, uma suposta negligência, para não ter muito trabalho com aquele tio, com aquele avô, com aquele pai, e aí deixa o idoso trancado, bem dizer, em casa, para não ter esse trabalho, entendeu? E aí eles botam a máscara aí de cuidado, não sei, de proteção, quando na verdade não é. Pois é, e é assim, muitas das vezes é um tipo de violência difícil de identificar, mas em alguns casos é muito fácil, né? Às vezes tem até o depoimento do próprio idoso, do que ele passa dentro da sua residência, que não necessariamente precisa ser com um parente. Às vezes é um cuidador, é uma pessoa que se diz amiga daquele idoso e acaba praticando essa violência, né? Exatamente. Essa questão dos cuidadores é uma questão também muito importante, né? Principalmente porque às vezes os cuidadores são contratados por familiares. Então, em havendo excessos por parte desses cuidadores, eles precisam ser responsabilizados. Então, quem é que vai responsabilizar, né? Se na verdade o idoso ele está numa situação de vulnerabilidade, então a responsabilidade vai terminar pela parte que contratou, né? É preciso que os familiares que contratem esses cuidadores, eles mantenham a supervisão sobre a pessoa idosa, né? Muitas vezes, quando a gente recebe algum caso desse tipo no escritório, nós recomendamos a instalação de câmeras de segurança pela casa, claro, né? Ressalvando aí alguns lugares de maior intimidade, mas
na maioria dos cômodos é importante sim ter um acompanhamento. Ô, doutor Luiz, no caso, por exemplo, dessas câmeras, elas precisam ser, na instalação, o funcionário precisa saber dela, ou se a instalação for feita de modo anônimo, né, que só os empregadores saibam disso, pode configurar algum problema trabalhista, alguma coisa desse tipo? Veja, isso depende, entendeu? Eu acho que, de forma geral, o recomendado é que sim a pessoa seja informada de que tem uma câmera ali. Afinal, é o direito de imagem, de voz, de todas as pessoas que está sendo registrado pela câmera. Mas, em havendo uma suspeita de que tem algum tipo de violência a ser praticada contra a pessoa idosa por parte dos cuidadores, fazendo uma ponderação aí de valores, o que é que vale mais, né, pro direito? É o direito à imagem desse cuidador ou a integridade psicológica, física e financeira de um idoso? Obviamente, a integridade do idoso, que se sobrepõe ao direito de imagem e de voz de cuidador. Então, pode sim ser uma questão, essas câmeras escondidas, mas depende da intenção de que elas forem instaladas. Né? Não é para, vamos dizer assim, câmeras com o objetivo de adentrar na intimidade do funcionário, como a gente tem visto, inclusive, de forma absurda, em hotéis, em apartamentos Sim. de aluguel de temporada, que realmente visam violar a intimidade das pessoas. Mas quando há uma suspeita, uma preocupação de que o cuidador está, sim, violando direitos do idoso, eu acredito que seja justificada, entendeu? Eu acho muito difícil que isso volte contra a pessoa que contratou esse serviço. Bom, outra situação assim, que hoje em dia ela é extremamente recorrente, e aí eu vejo bastante isso, são, por exemplo, netos, filhos que cuidam de pessoas idosas, muitas vezes assim com Alzheimer, uma doença degenerativa mais avançada, elas fazerem diários nas redes sociais, né, mostrando a rotina daquele idoso e tudo mais, que muitas vezes nem entende que está sendo filmado. Então também tem que haver um limite, né, sobre isso, para não prejudicar o idoso, não expor ele e acabar não prejudicando, assim, não chegar a ser configurado um maltrato, né? Isso. E aí eu faço até uma reflexão para o que a gente também fala no âmbito de direito das crianças, para a figura do sharenting. É um termo em inglês que tem sido discutido muito no âmbito do direito de família, que na verdade faz referência à hiperexposição da parentalidade. O que é isso? São os pais que, na verdade, expõem a vida e a intimidade dos filhos menores na rede social. É a mesma coisa que a gente pode fazer por analogia à pessoa idosa. Né? Tem que haver um limite, tem que respeitar a intimidade, a privacidade, tem que ser um conteúdo publicado de forma ética, de boa fé, justamente para que, em vez de, vamos dizer assim, compartilhar das responsabilidades dos cuidados, não terminem prejudicando, né, violando e constrangendo o idoso. Perfeito. E reforçar, né, que os meios de denúncia, né, doutor Luiz, são os mais diversos, principalmente o 190 da Polícia Militar em cada cidade, em cada região, para que esses idosos possam ter seus direitos garantidos, né? Exatamente. E aqui em Recife a gente tem uma delegacia especializada para pessoa idosa. Então é importante, acredito que ela fica nos Pinheiros, já fui algumas vezes lá, não tenho o endereço aqui completo, mas é de fácil localização por uma pesquisa no Google. Então, havendo algum tipo de suspeita de violência contra a pessoa idosa, mesmo que você não seja o responsável pelo idoso, preste uma queixa. Claro, obviamente tendo cuidado, porque a nossa prática no direito de família, a gente percebe que às vezes as pessoas metem os pés pelas mãos, vão desavisadas para a delegacia e termina voltando contra si um processo de denunciação caluniosa. É uma triste realidade. Então, tenta sempre registrar ou gravar um vídeo, tentar registrar, se for um caso de um vizinho, de alguém conhecido, entendeu? Antes de entrar com alguma medida. E conversar com os familiares, pedir um suporte, esclarecer, levar ao conhecimento. A dificuldade é quando a violência é praticada pelos próprios familiares. Mas
acho que sim, deve sempre prezar pelo interesse dos idosos e caso veja que os familiares não estão realmente assumindo esse cuidado, como deveria, realmente buscar a proteção do idoso perante as autoridades. E aqui no interior, que a gente não tem uma delegacia especializada, a gente utiliza as delegacias comuns, né, que recebem essas denúncias do mesmo jeito, né, doutor Luiz? Exatamente. Na mesma coisa quando com relação à delegacia de criança, de adolescente e delegacia da mulher. Nas cidades em que não tem essa delegacia especializada, é possível que você se dirija a uma delegacia comum, certo? Que ela vai sim tomar as providências necessárias. Doutor Luiz, olha, eu quero agradecer nessas orientações aqui. A gente lamenta, em pleno 2024, a gente ter que estar tratando desses assuntos por ser algo tão recorrente, mas a gente espera que com esse tipo de entrevista que a gente faz, a gente possa levar informação às pessoas, quem sabe um dia acabar com esse tipo de violência, assim como tantas outras. Muito obrigada e até a próxima, doutor Luiz. Por nada, Laís. A Tchau, gente tchau. Bom conversou dia. agora com o advogado, mestre em Direito Civil, Luiz Henrique Azevedo, falando aí sobre os direitos dos idosos, né? Ontem que foi celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E mais uma vez reforçando, né? Se você conhece algum caso, tem como provar, faça a denúncia, né? Para que isso acabe, para que isso seja dado um basta. Agora,